A série The Acolyte gerou uma puta polêmica com a criação das gêmeas Osha e May através da força, o que fez a fandom arrancar os cabelos para mais uma coisa que talvez seja desnecessária em Star Wars na era Disney, ou pelo menos até agora. Mas a trama continua, e se a história prossegue mediante essa criação, será que podemos pensar que a Korill, uma das criadoras da Osha e da May, seja na verdade Darth Plagueis? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers de Star Wars The Acolyte, pelo menos até o episódio 3. Vamos então aqui conversar, vamos trocar uma ideia sobre a possibilidade de da Korill ser Darth Plagueis. Ah, meus amigos. O buraco talvez seja mais embaixo. O buraco da polêmica toda pode ser ainda mais embaixo. Eu ainda não sei se eu gosto muito dessa ideia, se eu curto muito essa teoria, mas os fatos estão sendo colocados na mesa e a gente tá aqui pra discutir logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos também. Vai trazendo novos fãs de Star Wars aqui para o canal do Geek Brasil, porque a gente tá engatinhando, estamos começando ainda a falar dessa franquia maravilhosa aqui no Geek Brasil, retornando, né? Faz muito tempo que a gente não fala de Star Wars aqui no Geek Brasil, então estamos retornando para conversar um pouco mais sobre essa franquia. E é claro, você também pode ler a minha novel Que Haja Luz. Eu tenho certeza que lá você vai gostar da trama e da história. Vai por mim, clica lá na Novel Mania e também no Tapas para você poder acompanhar a minha light novel. Bom, vamos lá. A ascensão das gêmeas como duas crianças geradas pela força é algo que deu uma puta polêmica na fandom de Star Wars. Mas a gente, odiando ou não, está aí e agora é algo canônico. Aí você pode abandonar a série, você pode não querer assistir mais e tudo mais, mas está na trama, está na história, foi aprovado ali pelos executivos, foi aprovado pelo Filoni e tudo mais. Então vamos tentar pensar qual é o caminho que a Disney vai prosseguir com toda essa trama. Lembre-se que quem está supervisionando é o Filoni. O Filoni ainda está na supervisão desse projeto, então por mais que muitas coisas sejam que vá nos desagradar, como roteiro, CGI, porco, a forma de algumas coisas que estão sendo colocadas em The Acolyte, muitas coisas relacionadas ali à trama principal teve que passar pelo Filoni, teve que passar pela aprovação do Filoni. E até agora, todas as coisas que passaram pela aprovação do Filoni no sentido da história, como eu disse, para empurrar Star Wars para frente, pelo menos isso tem sido feito com algo para respeitar os fãs, pelo menos até então, do Filoni em diante. Mas vamos ver o que vai acontecer agora nesses próximos episódios de The Acolyte. Como vimos durante o episódio 3, parece que a Osha e a May foram geradas pelo lado sombrio, onde a Korill gerou as duas em seu ventre e a Aniceia lhe criou como bruxas. Mas fora toda a raiva que o episódio 3 nos proporcionou, quando visualizamos o episódio com a cabeça mais fria, nós conseguimos visualizar duas coisas interessantes. Quando a May e a Osha começam a brigar, May é levada pela Korill, enquanto a Osha fica com a Aniceia. Pelo andar da carruagem, a Korill era muito mais próxima da May do que da Osha. Da mesma forma, a Aniceia era muito mais próxima da Osha do que da Korill. E para não perder a forma ali da sua criação para os Jedi, a Korill preferia ou podia ali ter criado um plano para matar a Osha do que entregar sua criação para os Jedi. Inclusive, é a Korill que fica colocando minhoca na cabeça da Aniceia toda hora, de que os Jedi são do mal, de que os Jedi vão tomar as suas filhas, de que os Jedi vão fazer aquilo outro, que eles destroem tudo, que vai tudo contra a República e tudo mais. Tudo é a Korill que vai colocando minhoca na cabeça da Aniceia. Então, se ela for uma
Sith, ou se for um Sith, isso quer dizer que faria sentido ela dizer todas essas blasfêmias contra os Jedi, já que durante todo esse tempo ela estava manipulando esse covil de bruxas e ao mesmo tempo a Nicéia. O segundo ponto que eu queria falar com vocês também é que nós não vimos o corpo morto da Coril, apenas da Nicéia. Logo, em Star Wars nós já sabemos, sem corpo, sem morte, o que começa a reforçar ainda mais a ideia de que a Coril seja mesmo o Sith da série, de que a personagem seja ali o Sith que está caçando os Jedi. Mas vamos além. Ontem foi lançado um pôster até mesmo intrigante e interessante sobre a série. Nesse pôster nós podemos ver que é focado o episódio 3 e nele podemos ver as irmãs, o eclipse no fundo, né, que é a forma do todo o ritual das irmãs para elas virarem bruxas, os Jedi e o Sith da série, mas não vemos nem a Coril e nem a Nicéia. Estranho, né? A gente vê aqui as gêmeas, né, naquele ritual que elas fazem sempre para se cumprimentar. Temos os 4 Jedi aqui ao fundo e nós temos o Sith, ou esse usuário da força que tem um sabre de luz vermelho. Nós não sabemos de quem se trata ou o que é. Inclusive até mesmo a parte lá da base delas, o lugar que elas moravam, aqui ao fundo pegando fogo, como podemos ver aqui no pôster. Mas por que logo as criadoras das garotas não estão no pôster do episódio 3? Sendo que elas foram destaques do episódio também. Tanto a Coril e a Nicéia é quem confronta os Jedi, é quem fala sobre o covil das bruxas, é quem fala ali ou luta contra para que nem a Osha e nem a Mei sejam levados ali pelos Jedi. Mas como nós observamos, a Osha é ela que quer ir junto com o Jedi, ela não quer prosseguir ou seguir com o caminho das bruxas, ela quer seguir para o caminho luminoso da força, como é falado ali do episódio 3, e a gente pode visualizar que tem alguma coisa estranha. Por que a Coril e a Nicéia não estão nesse pôster? Então vamos mais um pouco a fundo, na lore de Star Wars. Vamos então saber quem pode ser esse Sith que vai atormentar os Jedi dessa época. De acordo com as datas da série, não tem como ser o Palpatine, pois ele nasceu 84 anos antes da Batalha de Yavin. E a série se passa 100 anos antes do episódio 1. Ou seja, ainda faltavam 40 anos pro Palpatine nascer. Não tem como ser o Imperador. Dessa vez não é o Imperador, gente. Dá pra celebrar já que não tem a ver com o Palpatine, né? O Palpatine respira um pouco aí. Mantenha sua imagem intacta um pouco aí, mas não se trata do Palpatine. Esse Sith não tem a ver com o Palpatine, pelo menos por enquanto. Vamos retroceder mais um pouco na linha cronológica do Sith. Então temos Plagueis, o mestre do Palpatine. Nós não sabemos quando o Plagueis nasceu, mas sabemos que ele morre 34 anos antes da Batalha de Yavin. Plagueis é o único mencionado em Star Wars com a capacidade de criar vida através da força pelo lado sombrio. Até então, durante toda a lore de Star Wars, seja em livros, quadrinhos, séries, filmes, jogos, o Plagueis é o único capaz de criar vida através da força. Nós não sabemos mais nenhum outro personagem que possa ter essa capacidade. Veja o que o Palpatine fala sobre o Plagueis lá na Vingança do Sith no episódio 3. Darth Plagueis era um Lorde Sombrio Sith, tão poderoso e tão sábio que conseguiu usar a força para influenciar os midi-chlorians para criar a vida, Então, se o Plagueis está vivo nessa época e ele é o único capaz de criar vida, tendo um título de alguém muito poderoso e sábio, fica difícil acreditar que a Coril seja capaz de realizar algo assim. Não é simplesmente você criar vida através da força. Se o Plagueis é o único Sith citado com esse feito, então só dá para pensar que de alguma forma ele está
relacionado a tudo isso, tanto a origem da Osha quanto também da Mei. E aí eu pergunto pra vocês, eu acabo perguntando pra vocês, e se na verdade a Coryu seja Darth Plagueis, o futuro mestre do Palpatine? Isso poderia cobrir todas as lacunas absurdas que foram colocadas no episódio 3. É claro que o episódio 3 tem toda uma polêmica e tudo mais, a forma como estão querendo arranhar a imagem do Anakin e tal, mas como eu disse, ainda restam 5 episódios. A história ainda pode apresentar mais contextos para nós, inclusive no lançamento amanhã do episódio 4. Coryu surge da mesma etnia que o Maul. Logo, vemos que essa raça do Maul também é conectada diretamente às bruxas de Dathomir. E é lá que o Sidious vai atrás do Maul. Então, as bruxas de Dathomir são seres conectados tanto ao Sidious quanto também ao Plagueis. Essas informações estão ali de uma forma muito abrangentes para a trama de Star Wars The Acolyte e como isso pode ser desenvolvido através dessa dualidade entre os Sith. Então, possivelmente podemos pensar que Coryu seja na verdade Darth Plagueis. E o Plagueis pode ter mudado sua fisionomia como o Sidious fez com o Ezra em Rebels. Quando o Ezra está dentro do mundo entre mundos, Sidious o leva para conhecer os seus pais, mas Ezra resiste e só depois o Imperador revela sua verdadeira aparência. Essa é uma parte até mesmo ali confusa em Rebels. Por que o Palpatine tem a capacidade, né? Por que o Darth Sidious tinha a capacidade de mudar a sua aparência, mudar a sua forma? Que tipo de habilidade é essa? Que tipo de poder é esse? Será que também dá para mudar o estágio do corpo, o estado do corpo da forma como ele estava? Ou ele simplesmente conseguiria voltar ao seu estágio anterior antes de lutar contra Mace Windu? Então tem essa questão também sobre esse ponto de vista que pode ser abordado através dessa modificação do Plagueis para a Coryu. Mas ainda existe outra possibilidade. O Plagueis não só sabe criar vida, mas ele também pode manter as pessoas que gostava vivas. Como disse, nós não sabemos quando ele nasceu, ou seja, Plagueis pode ter arrumado uma forma de se transferir para corpos de outras pessoas, para pegar essas pessoas e se transferir. Plagueis conseguia gerar vida. Plagueis queria transcender a morte, mas tinha um problema. Ele só podia ser mudado, ser transferido para o corpo de alguém com uma contagem de midichlorians extremamente alta. Mas isso era algo muito difícil de se achar. Se você assistiu o Bad Batch, você vai entender do que eu estou falando. Da dificuldade de encontrar um clone que tenha uma quantidade alta de midichlorians. Isso foi passado ali para o Palpatine. Isso acabou sendo passado também para o Palpatine. Dessa forma, a única maneira de gerar futuros corpos, a gente pode observar que também se encaixa com o intuito do Palpatine no episódio 9. Tanto mestre e discípulo queriam transcender a morte. O que adianta conseguir conquistar toda a galáxia se você não pode viver para sempre? Acima de querer conquistar o total poder, Plagueis e Palpatine queriam a imortalidade. Eles queriam correr da morte, fugir da morte, usar todos os artifícios da força para fugir da morte. Por isso, dessa maneira, eu enxergo que existem grandes possibilidades da Coryu ser, na verdade, Darth Plagueis. A não ser, é claro, que a Disney queira rasgar tudo que o Palpatine falou ali no episódio 3 para o Anakin. Aí, meus amigos, aí eu já não sei de mais nada. Mas existe essa possibilidade. Se você é fã de Jutsu, vai conhecer um tal de Kenjaku. E assim a gente sabe, né? Geração de vida, mulheres, a forma como isso pode ser até mesmo manipulado pelo Plagueis também é colocado através disso na força.